Boa noite a todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa Semana Viver Bem de Nutrição Saudável. Hoje vamos falar sobre nutrigenética, nutrigenômica, né? São dois termos que estão ligados e a gente vai entender essa diferença. Nós vamos receber hoje a nutricionista Michele Kittia. E eu quero dizer para vocês que todo esse conteúdo da Semana Viver Bem de Nutrição Saudável, ele será transformado num e-book e na próxima terça, que é o Dia do Nutricionista, você vai poder baixar esse e-book gratuitamente e guardar com você todas essas orientações que estão sendo passadas nessa semana. Hoje é o quarto dia, vamos até a próxima terça, todos os dias, 7 horas da noite, agenda aí para você participar com a gente. Michele já chegou, deixa eu convidar a Michele aqui para que a gente possa começar a falar sobre ética nutrigenômica. Michele, eu enviei o convite, veja se chegou aí para você convidar. Ótimo! Tudo bom, Michele? Boa noite. Tudo bem, Juliana? É sempre um prazer estar junto com vocês, discutindo sobre um tema que eu sou apaixonada, que é a genômica nutricional, uma ferramenta super valiosa para a gente utilizar hoje na prática clínica e que com certeza agrega bastante o resultado que a gente tem para otimizar a saúde dos nossos pacientes. O que eu acho interessante é que a gente foi montar toda a programação da semana e cada um para falar de um tema, né? E a gente, não, Michele é para falar de genética. A gente olha para você e sabe que você tem que falar de genética, porque é uma área que realmente você adora, que você atua mesmo, que você estuda. E é isso que a gente quer trazer para quem está participando dessa semana, é toda esse know-how das nutricionistas. Então, as melhores estão aqui e cada uma focada naquele tema, aquele tema que cada uma domina mesmo. Então, eu já quero te agradecer por estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem participar dessa live hoje vai sair com muitas informações. E eu fico muito feliz também, Juliana, de estar junto com outras colegas também maravilhosas, com certeza agregando na vida de quem estiver aí participando, de quem ouvir depois, porque são informações muito valiosas. Eu digo que a nutrição é o começo de tudo. Dependendo das escolhas que você faz, você vai ter respostas que vão implicar no seu processo de saúde. E saúde é uma coisa que todos nós buscamos, viver bem é uma coisa que todos nós buscamos. Então, quanto é importante essas informações e essa socialização com mais pessoas, para que essas pessoas possam ser multiplicadores no seu dia a dia, com a sua família, e que possam realmente ter cada vez mais qualidade de vida. A gente está num momento muito difícil, né? Nunca visto, num momento ainda de pandemia, e a gente precisa redobrar esses cuidados com a alimentação. Então, assim, é super louvável a ação que vocês tiveram de reunir vários profissionais para estar falando sobre nutrição, sobre aquilo que coloca o nosso organismo para realmente funcionar. Isso, e a genética chegou para dar aquela ajudinha extra, né? Vamos começar explicando o que é que é. A gente colocou aqui nutrigenética no tema, mas eu conversando com a Michelle, é alimentação genômica, né? Isso que engloba tudo. Explica pra gente o que é A isso. genômica nutricional. Vou rapidamente só me apresentar para falar da minha história com a genômica. Então, meu nome é Michele Ótimo. Kittia, para quem não conhece. Eu sou formada em nutrição pela UFRN. Então, sou especialista em nutrição clínica, nutrição esportiva, em fitoterapia funcional, aromaterapia, auriculoterapia. E fiz meu mestrado em genômica nutricional. Então, eu tive uma aula de genômica na minha pós-graduação em nutrição clínica e eu me apaixonei. Na época eu nunca tinha visto nada na faculdade, era tudo muito novo. E eu tinha uma colega também, eu digo que Natal é o berço da genômica, que está aí também, Rita Castro, destacando no cenário nacional. E eu me lembro que Ritinha Mundial, já né? Eu digo. estudava e eu me encontrei com ela nessas idas e vindas para fazer estágio, né, no Hospital das Clínicas na USP. E eu me lembro que ela estava pagando uma disciplina. Ela disse, Michele, vai ter uma disciplina maravilhosa. Como você já está fazendo mestrado, já entrou, é uma disciplina só sobre genômica, você vai amar. Então, eu passei uma semana na USP fazendo essa disciplina e assim, eu disse, é isso realmente que eu quero agregar para a minha prática clínica, é isso que eu quero trazer para os meus pacientes.
Eu acredito muito que o estudo, ele muda vidas. Você mergulhar no conhecimento científico, você faz a diferença na vida das pessoas. E realmente, depois desse encontro com a genômica, de ter trabalhado com a genômica no meu mestrado, em colaboração com a USP, e agora no doutorado, né, com a professora Tisa, que está agora nos Estados Unidos trazendo mais novidades para a gente. Então, com certeza, eu disse, não, eu tenho todo aquele feedback para estar realmente trazendo essa genômica para a prática clínica e poder estar agregando, né, na vida daqueles pacientes cada vez mais. Então, a genômica nutricional, ela é dividida em nutrigenômica e nutrigenética. Para a gente falar em genômica, a gente precisa saber o que é um DNA, o que é um gene. Então, um DNA é aquela dupla fita toda helicoidal que a gente sempre via nos livros de biologia. Quando a gente estava lá no terceiro ano, né, que hoje eu não sei mais nem que nomenclatura possui, mas quando a Acho gente que é estava terceiro ano, é terceiro ano do terceiro ensino ano médio. ainda, então no terceiro ano a gente estudava a parte de biologia. Então, no nosso DNA, que a gente tem 50% das informações do nosso pai, 50% das informações da nossa mãe, a gente tem milhares de genes. E para um gene ele ser expresso, para aquela informação ser aberta, é preciso ser produzida uma proteína. Então, por exemplo, se eu sou o gene FTO, quanto mais eu produzo proteína, mais compulsivo o paciente vai ser. Se eu sou o gene interleucina 6, quanto mais proteína eu produzo, mais esse paciente vai ser inflamado. Então, quando eu sou o gene P53, quanto mais proteína esse paciente produz, mais ele vai ter atividade supressora de tumor. E por que a genômica é tão legal? Porque, em acordo com o que eu me alimento, eu consigo controlar esse processo de ligar e desligar dos genes. Então, por isso que eu digo que é fantástico. Porque, em acordo com o meu prato, em acordo com o que eu consumo agora, eu altero o padrão de expressão dos meus genes. Eu posso, no momento, por exemplo, que eu vou engravidar, eu tenho uma alimentação a vida inteira errada, mas se eu passo a me alimentar bem, meu marido também, então aquele recorte daquele momento, quando o bebê é gerado, você tem uma predisposição de aumentar a saúde desse bebê de uma forma muito diferenciada. Então, as Olha a escolhas responsabilidade aí. alimentares. Hoje a gente faz, Juliana, a programação metabólica gestacional. Então, se você tem vontade de engravidar, então você marca, vai você e seu esposo, e a gente já programa para que você possa realmente ter um feto mais saudável. Então, em acordo com a suplementação que você utiliza nesse período, em acordo com a suplementação e com a alimentação que você utiliza no período gestacional, você pode diminuir até risco para autismo. Porque tem pacientes que têm alteração em um gene da metileno tetrahidrofolato redutase, que nome complicado, Michele, o MTHFR. Então, essas pessoas que têm alteração nesse gene, elas têm predisposição a ter níveis mais altos de homocisteína. E uma das etiologias do autismo é o aumento de homocisteína e o aumento de estresse oxidativo. Por isso que eu sou tão encantada pela genômica, porque o alimento, ele tem o poder de conseguir ir lá no núcleo, alterar esse padrão de expressão, esse ligar e desligar dos nossos genes. Controlar todo esse processo ainda não conseguimos, porque o projeto Genoma é muito recente. Ele foi concluído em 2003, mas a gente já tem muita literatura científica para poder realmente elaborar um plano alimentar que cada vez mais seja direcionado para as necessidades do nosso paciente. Então, a genômica nutricional ela vai ser dividida em nutrigenômica, que estuda o papel do alimento nesse ligar e desligar dos nossos genes, e a nutrigenética, que é o estudo das alterações que a gente possui para que possamos elaborar um plano alimentar cada vez mais fidedigno. Então, muitas vezes você pode investir numa dieta low carb, você utiliza, gasta muito, investe bastante e nada daquilo funciona para você. Porque você tem alterações de fábrica que você nasce e que você morre com elas, e que se você não respeita essa alteração que você possui com as escolhas alimentares mais certas, você não tem os resultados que você tanto deseja. Então, por exemplo, aquele paciente que tem alteração num gene chamado LOVVL2, é um paciente que não tem uma absorção potencializada para o DHA, que é uma fração do ômega 3.
Então, ele gasta horrores comprando ômega 3 e o resultado dele não vai ser exitoso. Por quê? Porque ele não tem uma metabolização boa. Como vai ter também pacientes que têm alterações genéticas no gene da ApoE, e esse paciente, se ele consome ômega 3, pelo contrário, ao invés de ter efeito benéfico, ele vai aumentar triglicerídeo. Aí ele volta para o médico, para o profissional que prescreveu e diz, mas doutor, eu fiz tudo. Tudo aquilo que você elencou como prioritário, eu fiz. Mas meu triglicerídeo aumentou, eu não comi nada de errado. Se o profissional não tiver essa sensibilidade para a genética, ele vai achar que o paciente fez errado, quando, na verdade, pelas alterações que ele possui, ele não consegue metabolizar aquela substância. E isso é tão importante porque, por exemplo, durante o período gestacional, aquela mulher que, por exemplo, é prescrito o ácido fólico na forma que não é ativa, se a mulher, por exemplo, também tiver uma alteração genética no gene da metileno tetrahidrofolato redutase, essa mulher ela não É muito consegue nome fazer a complicado, meu conversão. Deus. É muito nome, Juliana. Tem hora que a gente fica, olha, são Mas muitos nomes. Eu dou aula de deixa, genômica e assim, é a aula que gera mais pavor entre os alunos. mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou assim, né? A dieta tá lá, o ômega 3 que o médico ou nutricionista prescreveu, não surtiu aquele efeito. E como a gente sabe quais são as predisposições genéticas, né, para cada alimento? Como é que a gente tem essa informação, cada pessoa? Quando nós fazemos a anamnese do paciente, a gente já tem ideia de muita coisa. Então, a gente senta com o paciente, a gente pega informações desde o momento que ele foi gerado até o dia atual. Então, você amamentou até o 6º mês de vida, e o paciente diz, não fui amamentado. Tive uma alimentação muito rica em alimentos industrializados. Então, você já começa a formar aquele pensamento que ele tem uma microbiota que não é tão saudável, que é um paciente que tem tendência a ter mais sensibilidades. Então, você começa a formar esse pensamento. A diferença para o teste genético, quando você tem essa informação, é porque você tem certeza do que realmente acontece com o seu paciente. Então, dá para saber? Dá, por meio da anamnese. Você chegar para mim, você vai fazer todo o seu relato, a gente vai pegando todas as informações. Então, dá para avaliar o que você tem sensibilidade. Você diz, Michele, eu malho muito e nem gordura. Então, eu imagino que talvez você tenha alguma alteração no seu processo de lipólise. De repente, uma proteína lá, que é a perilipina, não funciona adequadamente. Ela não consegue aumentar a sinalização da lipase lipoproteica que cliva o triacilglicerol no tecido adiposo. Então, você começa a realmente verificar. A diferença é que com o teste genético, você consegue realmente saber em que terreno biológico você está, sensibilidade do paciente. Por isso, Juliana, que a gente não solicita uma boa anamnese, já dá para mim ter ideia das sensibilidades que o paciente possui e fazer as intervenções que sejam mais plausíveis. Então, existe esse teste que dá esse mapa do DNA de cada pessoa. Isso, dá sim, ele dá um mapa de cada pessoa, ele mostra quais são as sensibilidades, quais são as predisposições. O teste genético, ele não é de diagnóstico, é um teste preditivo. Então, tem muitas pessoas que dizem, doutora Michele, eu quero fazer o teste para saber se eu tenho doença celíaca. Ele não vai diagnosticar que você tem doença celíaca ou intolerância à lactose. Ele vai mostrar que você tem predisposição. Mas se eu sei dessa informação cedo, no início da minha vida, se eu faço no meu filho com 2 anos, então eu já começo a diminuir o glúten da dieta dele. A gente sabe, por exemplo, a relação da doença celíaca com o linfoma não Hodgkin. Então, é muito interessante você conhecer as sensibilidades dos pacientes para saber que intervenções nutricionais você vai estar trabalhando e potencializando na vida daquele indivíduo. Agora, a pessoa fez o teste, tem lá o mapa, ela mudou a sua alimentação e ela começou a perceber resultados positivos. Ela precisa refazer esse teste, esses dados, você falou aí de uma criança de 2 anos. Ele vai precisar refazer esse teste lá na frente? Muda alguma coisa com essa mudança de hábitos de alimentação?
Você faz esse teste uma vez na sua, você vai trabalhar todo sempre. Então você teste, você avalia as alterações, por isso que a gente sempre ressalta que quanto mais, porque você vai saber que sensibilidade seu paciente possui, que intervenções nutricionais vão ser mais interessantes. O nosso a gente vai trabalhar, a gente trabalhava com 119 alterações. Nós vamos, a partir de setembro, trabalhar com 100. A predisposição para intestino irritável a gente vai avaliar. E hoje é o que mais acomete as pessoas. Volta e meia eu atendo paciente com intestino irritável, que já chega com crise, sem conseguir consumir nada, que a gente tem que entrar com a dieta altamente restritiva. Então, antes que o evento aconteça, você pode prevenir. E eu digo mais uma vez, a pandemia veio nos mostrar isso. A pandemia veio nos mostrar que a gente tem que estar pronto para a guerra. De repente chegou um vírus com ação mortal que pegou realmente os que estavam menos adaptados. Veja que a primeira leva, as pessoas que realmente tiveram diagnóstico mais complicado, foram as pessoas que tinham comorbidades, que naturalmente inflamadas. Então é muito importante hoje a gente investir na alimentação. Eu digo que é o início de tudo. As escolhas alimentares, aquilo que eu realmente coloco no meu prato. Não precisa ser caro. As pessoas acham que a nutrição ir para o nutricionista só vai quem tem dinheiro, só faz a dieta quem pode. Não é desse jeito. A gente vai com a realidade de cada pessoa. Eu também trabalho na saúde pública, estou afastada agora para o meu doutorado, mas eu me lembro que a gente fez diversas ações com centros. Aqui no estado, enorme para plantas alimentícias não convencionais, para punks, que são plantas que você tem até em canteiro de rua, que são ricas em nutrientes e que podem ser utilizadas na alimentação no dia a dia. E essa alimentação ela vai impactar, se for saudável, de uma forma benéfica na expressão dos nossos genes, nos favorecendo cada vez mais a nossa vitalidade positiva. Michele, você poderia dar um exemplo de um paciente que fez um teste desse genético? Quais foram as mudanças? O que é que vocês perceberam nesse teste? E quais foram as mudanças sugeridas pela nutrição depois desse teste? Pois é, tem um estudo, vou falar até de um estudo que foi publicado recente, onde ele pegou 2 grupos de indivíduos, 50 pessoas que fizeram uma dieta só com acompanhamento nutricional e 50 pessoas que fizeram uma dieta com acompanhamento nutricional e o teste de nutrigenética. E eles quiseram avaliar perda de peso e manutenção de perda de peso. Porque perder peso, para muitas pessoas é fácil, mas manter essa perda é que é complicado. E eles verificaram que após um ano, aqueles que perderam peso e manteve nessa perda de peso foi justamente. Então, mostrando realmente a importância desses testes, soma para favorecer realmente a saúde do paciente, porque na hora que eu sei que alterações eu possuo, fica muito mais fácil eu realmente entrar com as estratégias mais direcionadas. E depois que a gente faz esses testes, as pessoas elas passam a ter conhecimento de si. Então, a gente leva uma consulta inteira fazendo interpretação do teste. Então, a gente começa, vamos fazer agora a avaliação do seu metabolismo, a sua tendência para a obesidade. Então, tem paciente ali que tem várias alterações, várias predisposições à obesidade. E muitas vezes esse paciente não é obeso. Por quê? Porque desde cedo ele tem uma alimentação adequada. Então, é como eu disse para vocês, o teste ele mostra nossas predisposições, mas isso não quer dizer que a gente vá desenvolver essas patologias. Então, o paciente ele vai, a gente vai perpassando, né? Vai enveredando por várias, metabolismo de micronutrientes, metabolismo de macronutrientes e carboidrato. Todo mundo hoje quer utilizar a estratégia low carb, mas nem para todos funciona. Existem pacientes específicos que têm alteração do gene do MC4R, do receptor da melanocortina 4, do ADRB3, que quando eles tiram e diminuem o carboidrato na dieta, eles realmente têm benefício, porque tem tendência genética a ter um metabolismo de carboidrato mais lento. Por isso que é interessante o olhar do teste genético, porque ele mostra realmente o que é necessário.
vezes você vai ter aquele paciente que faz a dieta low carb, mas ele perde muito em energia. O rendimento dele é menor, ele já não treina da forma adequada. Então, é importante o olhar, porque você vai verificar o que realmente vai ser pertinente. Muitos pacientes, eles saem com a prescrição de ômega 3, mas se o paciente ele tem uma alteração no gene da ApoE, e ele tem um genótipo E4, ele, pelo contrário, ele vai aumentar a triglicerídeo. Então, acaba não sendo benéfico. Eu já tive pacientes todos os dias. Quando eles fizeram um teste genético, eles verificaram que tem um teste genético do alimento e tem também um teste genético do esporte. Então, eles verificaram, por exemplo, no teste, ele dizia que ele precisava ter mais tempo de repouso. Então, ao invés desse paciente ir todos os dias para a academia, ele 10 por semana, ganhou mais tempo, teve mais tempo de descanso, de recuperação e ele conseguiu a meta da hipertrofia. Então, é muito interessante você. Mas, muitas vezes, quando você faz uma anamnese bem feita, o paciente é responsivo à proposta alimentar que você faz, você acaba não tendo a necessidade de solicitar esse teste. Michele, e onde faz o teste? Como é que é feito esses testes genéticos? Pois é, o paciente ele vai, né, para a clínica com 1 hora de jejum, sem maquiagem de preferência. Então, ele senta na cadeira, a gente dá luvas, faz toda a esterilização da bancada. E o paciente ele vai pegar um tubo de ensaio, onde ele precisa expelir saliva, dando um total de 2,5 ml, uma quantidade muito pequena. Então, a gente deixa o paciente bem à vontade, ele vai expelindo a saliva. A gente depois fecha o tubinho, agita, responde algumas perguntas e a gente encaminha esse material para São Paulo. A gente tem uma parceria com o laboratório de lá, um laboratório que está há mais de 18 anos no mercado, e eles fazem toda a genotipagem. Com 40, 50 dias a gente recebe esse teste de volta e o paciente marca para fazer a interpretação desse teste. E essa interpretação é feita uma vez. E após essa uma vez que é feita, essas informações sempre serão trabalhadas, só mudando o ciclo de estratégias nutricionais que a gente vai elencar como prioritária. Com essas informações, qualquer nutricionista pode prescrever a dieta ou o ideal é que seja uma nutricionista que entenda de genômica também, para ajustar tudo? É interessante que o profissional conheça um pouco de genômica, é tanto que tem um parecer, né, da Academia de Nutrição e Dietética, que ele ressalta a importância do profissional conhecer, porque na hora que ele conhece, ele não assusta o paciente na interpretação e ele vai elaborar tudo aquilo em consonância com as alterações que o paciente possui. Se eu vejo que o paciente é com... Se eu vejo que o paciente ele tem dificuldade para perda de gordura abdominal, se eu vejo que o paciente ele tem alteração no receptor de dopamina, então é um paciente que ele vai ter mais tristeza sem motivo aparente, aí eu preciso trabalhar a microbiota. Então, a associação das duas coisas acaba sendo melhor quando é feita pelo profissional que fez a interpretação do teste. Mas isso não quer dizer que outros profissionais também não possam fazer. Mas o olhar vai sendo mais fidedigno para aquele profissional que acabou solicitando. E na prática, como é que você percebe os resultados dos seus pacientes que fizeram esse teste? Tem algum estudo, algum percentual dos resultados esperados? Pois é, a gente está começando a catalogar todos esses testes. A gente estava fazendo isso durante o período antes da pandemia. Com a pandemia, a gente deu uma parada. O meu próprio doutorado também, a gente está fazendo uma avaliação da frequência desses principais polimorfismos na população brasileira. Então, a gente vai ter dados cada vez mais específicos que podem ser utilizados de uma forma muito diferente da população, mas o que a gente vê, primeiro, as pessoas que procuram esse teste são pessoas que são bem esclarecidas, são pessoas que buscam qualidade de vida, são pessoas que estão procurando conhecer o organismo para otimizar cada vez mais a saúde, e são pessoas que, após fazer o teste, elas fazem tudo aquilo que está elencado, sabem que aquela informação está no DNA, e DNA não muda. A gente nasce e morre com aquela informação. Então, há realmente tendo uma adesão muito maior. Eu digo, Liana, que o paciente ele faz aquilo que ele entende.
Então, tudo a gente procura explicar. Quando eu vou montar o plano alimentar, eu vou perguntando ao paciente: isso funciona para você? Isso você gosta? Isso aqui, Juliana, seria interessante você utilizar, mas você gosta de consumir? Para você, você consegue fazer para sua rotina, para a correria do seu dia a dia, funciona? Então, essa pactuação acaba sendo feita com o paciente para, na hora que esse plano alimentar ele é elaborado, ele não tenha surpresas e ele consiga executar. Eu digo muito que o paciente, quando ele entende todas aquelas prerrogativas, quando ele entende todas aquelas propostas, ele tem muito mais facilidade em fazer tudo aqui, todo aquilo que foi proposto. Michele, eu queria dar exemplos assim, na prática do que o teste fala, na prática. Sem falar dos genes, dos nomes difíceis aí, mas de comportamentos, de situações, de patologias, o que você percebe de mais, assim, que mais esse teste fala e que mais esses testes ajudam as pessoas. Pois é, ajudam, por exemplo, na perda de peso. Tem pacientes que já vêm de um processo de perda de peso, não conseguem perder peso. A estratégia nutricional não está sendo direcionada para a real necessidade dele, então eles melhoram a perda de peso, eles melhoram o processo de detoxificação, de eliminação de toxinas, que é um processo que o nosso organismo faz a toda hora, a todo momento, a todo segundo. Então, eles melhoram esse processo. Eles diminuem o estresse oxidativo, porque eu digo que esse estresse que é propiciado por uma alimentação errônea, o estilo de vida também inadequado, dormir tarde, a falta do exercício físico. Então, quando eles verificam, por exemplo, tem paciente que verifica que ele precisa respeitar o ciclo circadiano, ele precisa realmente dormir mais cedo, acordar mais cedo, porque ele tem alteração nos genes do clock. Pacientes que ele realmente não tem aquela informação, ele vê, eu realmente, esse ponto aqui, para mim, eu preciso me dedicar, porque senão isso vai impactar na minha saúde. Então, a gente vai vendo na prática realmente o conhecimento que o paciente ele vai adquirindo com aquele teste, que a gente dá praticamente uma aula, a gente senta, a gente fala o que é um gene, o que é um polimorfismo, como é que tudo aquilo funciona. Por isso que uma consulta realmente vai ser direcionada para isso, e aí o paciente ele vai tendo aquele resultado, melhora a perda de peso. Esse paciente que queria muito tempo hipertrofiar, tinha muita dificuldade na hipertrofia, conseguiu hipertrofiar. O paciente ele melhorava o processo alérgico que era continuado, que já tinha feito diversos tipos de tratamento, que já tinha utilizado diversos tipos de remédio e não tinha tido êxito. Então, acaba realmente melhorando todo esse prognóstico e melhorando a qualidade de vida do paciente. Eu digo que a nutrição, ela muda vidas. Eu tive essa experiência em mim. Eu fui uma pessoa altamente alérgica na minha adolescência. E assim, fui de vários médicos aqui em Natal e era muito antialérgico, muito medicamento. E teve que eu só dormia, eu não conseguia nem ter energia para fazer minhas atividades. E eu me lembro que na época, minha tia era nutricionista, muito conhecida aqui, Fátima Nunes, que eu acho que muita gente conhece. Assim, ela já vinha fazendo um trabalho maravilhoso e ela disse, Michele, vamos mudar essa alimentação. Aí eu dizia, tia Fátima, não vou mudar minha alimentação. O médico disse que a alimentação não é importante nesse processo de inflamação. Ela disse, vamos mudar a sua alimentação. E quando ela começou a fazer a correção, que ela começou a entrar com os nutrientes, com 30 dias eu era outra pessoa. Então foi aí que eu disse, é nutrição que eu quero fazer. É tanto que ela acabou fazendo com que grande parte da família trabalho que ela desempenhava. E assim eu vejo o quanto a nutrição ela muda vidas, o quanto as pessoas transformam. Semana retrasada eu estava com um paciente com uma neoplasia, com as plaquetas de 46 mil, e depois de mais de 2 meses atrás, ele foi para mim com essas plaquetas de 46 mil. E semana passada, quando ele voltou, as plaquetas tinham ido para 170. Então, é uma vitória que a gente também, porque a gente mergulha para estudar. Eu nunca consigo, Juliana, entregar a dieta na hora que eu termino de atender meu paciente, porque eu sinto a necessidade de estudar, mergulhar, de verificar o que é que eu posso trazer mais de conhecimento. As publicações, elas são a toda hora, a todo momento, colocadas nesses sites científicos. Então, como hoje os pacientes eles vêm com muitas doenças associadas, a gente precisa parar
Eu utilizo o meu caderninho de anotação, aquele caderninho que tem tudo, que eu digo até aos meus amigos, olha, roubem tudo menos o meu caderninho, porque tem tudo. E eu vou fazendo todo o esquema, montando o quebra-cabeça para verificar o que é que eu preciso realmente acrescentar naquela dieta. O que é que vai ser interessante para aquele paciente. É tanto que cada dieta sai diferente da outra. Tem gente que gosta de treinar de manhã, tem gente que gosta de fazer jejum de manhã, tem outras pessoas que dormem durante o período da tarde. Então, a vida hoje é muito diferente. As pessoas têm que fazer esporte à tarde e utilizar as estratégias nutricionais que sejam mais plausíveis para que não dá para a gente quebrar uma rotina de uma hora para outra. Então, a gente precisa muitas vezes fazer essa adaptação diferente. O paciente vai respondendo realmente desejável. Agora, uma mãe que fez o teste, a gente vê muito essa questão do histórico familiar. Uma mãe que fez o teste, o filho, você já pode fazer os ajustes na dieta do filho baseado na mãe ou da filha, ou não. Cada um tem respostas diferentes. É Michele, eu interessante não estou lhe que cada um ouvindo. faça o seu. Ah, voltou, É voltou. interessante que cada um faça o seu, porque a gente acaba tendo realmente na mesma casa gente tipos de patologias. Então é interessante que cada momento esmiuçar cada um, porque, por exemplo, eu sou a minha mãe já vai ser ela, meu pai já do pai dele com a mãe realmente com alterações. Então o interessante é que cada um faça o seu para poder verificar que sensibilidades se possui. Por exemplo, o meu sistema de detoxificação é interessante, o do meu irmão já não é. Então, isso vai em acordo realmente com cada um. Por isso que é interessante que cada pessoa faça o seu. Então vamos passar. Eu acho que está todo mundo aí querendo saber onde fazer esse teste. Passa as informações para quem está acompanhando. Tem muita gente falando que o áudio está falhando. Para mim também, de vez em quando dá um corte no seu áudio. O meu áudio, deixa eu ver aqui, deixa eu só ajeitar aqui mais para pertinho, ver se melhora mais. Vou falar, melhorou mais, eu dei uma ajeitadinha aqui. Então, assim, o teste ele pode ser feito no próprio consultório, ele vai com 1 hora de jejum, ele marca para fazer o teste, ele pode ir só para fazer o teste. A gente faz a coleta de saliva, terminada a coleta, a gente junta todos os testes que foram feitos, encaminha para São Paulo, com 30 a 40 dias, esses testes eles retornam para a gente online e o paciente marca para fazer a interpretação do teste. Então, a interpretação é mais 1 a 1 hora e meia. O paciente ele sempre leva ali um caderninho, alguma coisa para estar anotando, e a gente vai lá, esmiuçando de macronutrientes, seu metabolismo de dopamina, sua predisposição à doença celíaca, sua predisposição à intolerância à lactose, sua predisposição. Você tem predisposição a ter doença cardiovascular, a gente tá vendo da ECA, que é aquele mesmo gene que foi tão debatido agora no Covid. Então, você avalia se o paciente tem alteração, tem tensão arterial grave. Quando a gente fala hoje em doença crônica, doença cardiovascular é a doença que mais mata em todo o mundo. Então, é interessante você avaliar, você faz seu teste melhor, porque você vai verificar as sensibilidades que seu filho tem e vai entrar com estratégias nutricionais cada vez mais cedo. Então, por exemplo, o próximo teste que a gente vai começar a trabalhar a partir de setembro, ele vai mostrar predisposição a intestino irritável. Então, antes do paciente ter toda aquela alteração que pode levar a um prognóstico mais complicado, então isso tudo já vai ser tratado com a dieta com exclusão de alimentos alérgenos, com a dieta com alimentos de mais fácil digestibilidade, com muitas vezes suplementação para reparação de mucosa, para melhorar a microbiota. Então, tudo vai em consonância com aquilo que o paciente realmente necessita.
E quanto mais cedo a gente começa esse trabalho, melhor. Eu digo que uma das primeiras visitas, não puxando para o meu lado, mas uma das primeiras visitas que a gente deve fazer é o nutricionista, né? O paciente, a criança, vai fazer a introdução alimentar, tem que ir para um nutricionista especializado para poder verificar como deve ser feita essa introdução. Tem muita coisa que é listada que acaba não sendo tão interessante. E tem janelas de oportunidade imunológica para você diminuir também a alergia na criança, ter esse olhar, você ser acompanhado por um profissional para poder realmente trabalhar a sua vida inteira. Tem um paciente que todo ano vai para renovar o cardápio, para verificar o que é que naquele ano ele vai precisar, aquilo que ele precisa otimizar. A gente faz o check-up, solicita inúmeros exames laboratoriais para verificar como o paciente está, avalia metabolismo hormonal. A maioria dos exames são pagos por planos de saúde, então o paciente ele não sai do orçamento dele. E isso tudo vai dar o quê? Subsídio para que ele possa ter. E hoje a genômica nutricional é tão reconhecida que ela é intitulada como a nutrição de precisão. Essa nutrição que personaliza, essa nutrição que direciona, que lista, que elenca o que é realmente prioritário para o paciente consumir. Porque quando a gente tem aquele paciente que se tenta de tudo e não se consegue os resultados desejados, então desconfie. Ele deve ter alterações genéticas que dificultam aquilo que você propôs e que você acredita que poderia dar certo porque você tinha cobertura científica, você tinha artigos que respaldavam, mas para aquela pessoa acabou não tendo efeito pelas alterações que apresentava. Michele, estão perguntando aqui sobre o teste. Ele é coberto pelo plano de saúde, por algum plano, e qual o valor dele? Pois é, os testes não são cobertos ainda e esperamos no futuro próximo ser cobertos, né? Porque são testes que com certeza vão impactar em menores gastos para os planos de saúde. Países de primeiro mundo são países que investem nessa atenção básica, nessa procura do paciente para realmente prevenir doenças. Então, a gente acredita que no futuro não tão distante sejam cobertos. Mas, por enquanto, a faixa desses exames é em torno de 1.800, 1.900. É um valor alto, mas que você tem que avaliar, que você faz uma vez na vida. Tem laboratórios que dividem até 10 vezes. Então, você faz uma vez na vida esse teste e essa informação você vai usar sempre. Sempre essa informação vai ser usada, porque DNA não muda. Não muda o DNA, os polimorfismos que estão ali, eles não mudam. Então, DNA pode mudar por uma mutação, mas ali sendo estudados, eles não vão mudar. A gente nasce e a gente morre com eles. Então, a gente vai conhecer nossas predisposições. E quanto mais cedo conhecer, melhor. A gente percebe assim, principalmente os atletas, falhou um pouquinho. Muitos atletas gastam muito com suplemento e vai que você está gastando um valor exorbitante com um suplemento que não é indicado para você. Então, se você coloca nessa balança, né, aí você vai começando a ver que o teste vai valer a pena. Isso, acaba valendo muito a pena é ter seu bebê. Então, faz seu teste, avalie as sensibilidades. Hoje, aborto ele pode ser evitado, né? Desde que você conheça quais são as alterações que você possui. Então, se você sabe que você tem predisposição a ter alto estresse oxidativo e, além disso, você não se alimenta bem, então você, na hora que você olha seu teste, você vê a realidade que você está inserida, você vê que realmente você precisa ter aquela mudança para que você possa ter mais saúde. Por exemplo, alguns casos de autismo, eles podem, o paciente ele sabe que tem alteração nesse gene MTHFR, então o paciente ácido fólico vai utilizar o metilfolato. É tanto que hoje as grávidas que eu acompanho, eu já entro com a suplementação de metilfolato, porque se eu não sei a informação, eu entro com a suplementação e faço todo aquele acompanhamento. Utilizo o probiótico para modular a microbiota, evitar alergias no futuro do bebê.
Utilizo o ômega 3 para modular o estresse oxidativo, para melhorar o desempenho cognitivo do bebê. Eu utilizo o suplemento de vitaminas e minerais. A gente sempre solicita os exames laboratoriais antes para ver o perfil do paciente e depois faz essa prescrição, porque vai ser importante para você dar subsídios para esse bebê ser mais saudável. Quanto mais subsídio a gente dá, quanto mais conhecimento a gente possui, fica muito melhor da gente elencar que estratégias vão ser interessantes para o meu paciente. E aí vai sendo muito mais fácil. Então, por exemplo, minha filha tem 2 anos. Eu estou só aguardando um pouquinho mais para que ela possa realmente conseguir fazer o exame e a gente possa caminhando, porque aí eu já vou trabalhar, eu já trabalho uma dieta para ela bem saudável. Por isso que eu digo, aquelas pessoas que não podem fazer, isso não vai implicar que elas não vão ter saúde, não, vão ter. Elas precisam se cuidar, mas tem aquele paciente que já fez de tudo e não conseguiu ter o resultado que desejava. Então, para esses pacientes, acaba sendo mais recomendado, porque você vai direcionar para aquilo que realmente você precisa e vai melhorar aquele quadro que você apresenta. Então, não se angustie quem não puder, e quem puder pode estar fazendo, a gente faz, e divide, facilita para que todo mundo tenha acesso. Eu digo que é um investimento. Todo mundo hoje investe em tanta coisa e acaba sendo investimento. Investir em saúde nunca é demais, porque a gente acaba tendo um retorno para a vida inteira. Vou marcar outra live com você para a gente falar só dessa questão das grávidas. É Michele, verdade, informação. muito obrigada, muito obrigada. Queria que você fizesse um resumo, orientações aí para a gente deixar aquela mensagem final sobre a importância da nutrição, da nutrigenômica. Pois é, eu sou apaixonada por nutrição. Eu acredito que o nutriente, ele muda a vida, ele otimiza o funcionamento do nosso organismo. Se a gente imaginar um corpo como uma máquina formada por vários O áudio está cortando, Michele, tá cortando o seu a gente áudio. precisa dar todo o suporte para eles funcionarem de uma forma diferenciada. Então, invistam. A gente não precisa investir em recurso financeiro, mas então de manhã vai para o inhame, vai para a batata doce, vai para altamente nutritivo. Tá cortando o meu áudio? Deixa eu ver aqui, deixa eu só dar mais. Melhor. Assim, na hora do café, você vai para o inhame, você doce. Tá ruim, Juliana, o áudio? Tá dando para escutar? Fica cortando, aí depois volta. Corta, depois volta. Ai, meu Deus. Deixa eu só ver aqui. Para vocês estão. Tá ok o áudio? Agora travou geral, Michele, para mim. Voltou, Michele, pode concluir. Acaba que você pode fazer várias coisas. Melhorou mais? O seu áudio tá cortando muito. Tá conseguindo? Então, para mim finalizar, queria agradecer imensamente a vocês. Sempre a importância dessa alimentação saudável. O áudio está cortando. Infelizmente, a gente não está conseguindo entender essa conclusão da Michele. Mas eu queria agradecer a Michele, não sei se ela está me ouvindo, agradecer a todos vocês que participaram. Amanhã teremos mais uma live. Vamos falar amanhã sobre emoções para que a e gente possa ter alimentação. mais saúde. Não precisamos Michele, eu acho que investir está com tanto delay. para que a gente possa ter uma alimentação saudável. Meu Deus, está cortando o finalzinho.
Tá dando para escutar? Tá melhor? Para colocar no... Ó, agora você tem hora que Deixa eu ver você aqui. agora sim, Tá pode dando para concluir. escutar? Vocês estão me escutando, Michele, ou tá falhando? Utilize o que a natureza, o que o produtor local oferece, porque você vai estar consumindo um produto sem agrotóxico, sem aditivo. Na hora do almoço, melhor combinação não há que arroz e feijão. Então, a gente está deixando de consumir aminoácidos essenciais pela falta dessa combinação. E esses aminoácidos não são produzidos pelo nosso organismo. A gente precisa consumir por meio da alimentação. Então, invista em boas proteínas, em lanches saudáveis, consumo de 5 a 6 frutas ao dia para melhorar o aporte antioxidante da dieta. E procurem no jantar consumir alimentos mais leves. Façam um dia da dieta vegana para aliviar mais, para diminuir a carga ácida da dieta. Durmam cedo e acordem cedo. Trabalhem em espiritualidade. No mundo como a gente vive hoje, a gente precisa ter uma conexão maior conosco, divino, com aquilo que a gente acredita, porque isso nos dá realmente mais fortaleza para que a gente possa suportar todos os obstáculos que a vida enfrenta. Eu digo que a alimentação, ela vem agregada para podermos viver bem, viver melhor, a gente precisa alimento, trabalhar o exercício físico, ter boas sempre a nossa espiritualidade. Então, obrigada, Joana. Muito obrigada a todos vocês. Pratiquem nutrição funcional, respeitem os seus genes e vivam muito mais e com muita qualidade. Muito obrigada, Michele. E depois vamos marcar sim essa das grávidas. Chegou uma pergunta aqui bem rapidinho falando sobre idoso. Vale a pena fazer o teste idosos? Idosos vale sim. Se aquele idoso que é mais complicado, que você não está conseguindo entrar com a estratégia nutricional mais adequada, vale sim. Mas se você já listar as sensibilidades que o paciente possui, muitas vezes não é interessante, mas pode ser feito e vai ser mais uma ferramenta para otimizar e prolongar. Ela morreu recentemente, tinha 103 anos e a gente trabalhou a nutrição funcional durante 103 anos, então foi bem cuidada pelas nutricionistas da família. Foi muito bem cuidada. Cada congresso que eu chegava, ela dizia: me diga todas as novidades e não diga nem o que você trouxe. Eu vou só abrir a boca e vou tomar. Porque eu sei, eu quero viver mais e viver com oportunizou com que a gente tivesse a presença dela durante 103 anos. Olha aí, que coisa boa. Muito obrigada, Michele. Quero deixar o convite para vocês. Amanhã vamos falar sobre a relação das emoções com a alimentação, com Karina Leles. Estou vendo Mariana aqui. Mariana vai estar no domingo, dando dicas para vocês organizarem a dieta na prática. No sábado teremos Paula Maia falando sobre a síndrome do intestino irritável. Então ainda tem muito pano aí para manga nessa semana da nutrição. Muito obrigada, Michele. E vamos marcar da grávida sim, tá? Vamos Um falar da beijo. grávida. Ótimo, Beijo, fiquem com tchau. Deus.